Capítulo 21 Filho da Noite no campo de batalha. Cole se moveu de onde Mestre Kaito o mantinha apoiado e usou a habilidade, Wild Charge, novamente, a habilidade explodindo seus próprios guardas enquanto sua visão parecia nadar com exaustão. Ele agarrou a granada que havia sido lançada e jogou a escada abaixo. Gravidade. A explosão que se seguiu liberou uma onda de chamas prateadas que subiram, mas Cole ultrapassou os limites de seu domínio de gravidade, impedindo que a maior parte da explosão o despedaçasse, jogando-o para trás e direto para os braços de espera. Mestre Kaito. Cole não tinha ideia de como estava usando suas habilidades no mundo real e realmente não se importava como estava fazendo isso. Se essas habilidades não estivessem sendo usadas agora, ele já estaria morto. Depois de ficar de pé e ignorar a onda de fraqueza que sentia, ele sentiu um lenço ser colocado em sua mão enquanto o Mestre Kaito levava a mão ao nariz para ajudar Cole a limpar o sangue que começou a escorrer. Você precisa ter calma, jovem Mestre Cole. Evite usar suas habilidades, por favor, deixe-nos cuidar de tirá-lo daqui. Mas você vai morrer? Cole reclamou, não querendo deixar ninguém que ele conhece morrer novamente. Então pelo menos seria por uma causa digna. Agora vamos lá, chega de merda de super-herói. Apenas atire neles. Cole acenou com a cabeça em concordância enquanto desciam as escadas, ignorando a cena de carne mutilada e corpos que haviam sido feitos em pedaços. Cole apenas se concentrou em manter os pés debaixo de si enquanto passavam por vários andares sem qualquer altercação. Pelo menos até chegarem ao último andar, onde as escadas davam para o estacionamento à esquerda e um pátio aberto para o complexo de apartamentos à direita. Se usarmos o estacionamento da entrada do complexo de apartamentos, ficaremos presos. Mandei um rádio pedindo algum apoio aéreo e extração, mas se não fizermos pelo menos algum fogo supressivo, eles não serão capazes de pousar. Rosaline disse, enquanto outro guarda dava uma olhada rápida para fora antes de dizer: os drones repórteres estão lá fora, senhor. Não importa, é tarde demais para voltar atrás agora, e tenho certeza que nossos oponentes não vão recuar em seus golpes por talvez ficarem expostos. Precisamos tirar o jovem Mestre Cole daqui o mais rápido possível. Kaito respondeu enquanto todos entravam em formação, preparando a tempestade no pátio e indo para a entrada, ou pelo menos para se proteger. Todos eles correram para fora, armados e prontos enquanto escudos hexagonais surgiam ao redor de seus corpos, criando um escudo medido de energia ao seu redor. Quase uma centena de balas atingiram o escudo no exato momento em que saíram, iluminando os contratos de energia azul-verde como o 4 de julho, ou talvez 1º de outubro. Aqueles poucos segundos de balas atingindo os escudos foram suficientes para Cole identificar com precisão onde estava a maioria de seus agressores. Ele não conseguia atirar através do escudo, mas isso apenas criava uma cúpula que chegava até os joelhos, espaço mais que suficiente para ele lançar algum fogo supressivo. Cole deu tiros precisos, certificando-se de que eles passassem pelos joelhos das pessoas que colocavam suas vidas em risco por sua causa. Tudo o que podia ser ouvido era o constante cuspir de balas e o rugido das pessoas caindo para a morte, e bem no meio de tudo isso estava Cole, e o anjo da morte bem no meio de um círculo de escudos. Zing! Asterisco! Cole fez uma pausa e mais uma vez teve que puxar Mestre Kaito para fora do caminho, era extremamente irritante porque parecia que ele era sempre o alvo. Ou talvez este fosse um acordo de 2 por 1 de quem quer que esteja fazendo esta operação. Mestre Kaito era importante para a família Knight, ele era o principal responsável por ensinar a maioria, se não todos, seus executores, guardas e guarda-costas. Ele era da família, e perdê-lo seria tão devastador quanto perder seus irmãos. Cole sentiu algo bater nele, ou talvez fosse mais fácil dizer que sentiu alguém bater nele. Ele reconheceu a habilidade quase imediatamente, mas esta tinha uma variação diferente e tinha mais poder, esta era, carga selvagem. A pessoa que usou a habilidade tirou Cole do círculo de escudo que o mantinha protegido, bateu suas costas contra ele, o entrelaçamento abaixo deles,
trazendo arrepios aos seus olhos e sangue à sua boca, antes que ambos caíssem sem cerimônia em um canteiro de flores, lançando detritos de porcelana, argila, concreto e terra no ar. Eles acabaram com Cole embaixo do cara enquanto seu punho voava em direção ao rosto de Cole. Cole, que tinha certeza de que provavelmente sofreu uma concussão a essa altura, mudou a cabeça para o lado quando o punho bateu no chão ao lado dele com um baque forte. Ele ouviu a pessoa estremecer de dor ao recuar, mas não havia nenhuma maneira de ele deixá-los escapar com o punho machucado. Cole levantou a perna direita em um ângulo, parcialmente cego pelo sol no céu e pelo sangue em seus olhos. Ele deu um rápido aceno de aprovação quando a pessoa acima dele soltou um grito assustado, o que foi bom. Cole tinha a acertar suas bolas. A pessoa recuou, o que foi um erro para Cole, pois ele envolveu as pernas em volta das da pessoa e as derrubou, antes de rolar de modo que ambas as costas ficassem voltadas para o céu. Cole se posicionou bem o suficiente para agarrar o pé e aplicar o movimento de finalização, calf crusher, do wrestling profissional. Mas ele não estava tentando fazer a pessoa se submeter, havia uma boa razão pela qual o movimento em si foi chamado de esmagador de bezerros. Com uma forte torção para a esquerda e outra para a direita, Cole quebrou o tornozelo, acrescentado um pequeno movimento para causar efeito na pessoa que soltou um grito agudo de dor. Mas Cole estava longe de terminar quando ele rapidamente agarrou o outro pé e se levantou, seus olhos maníacos enquanto segurava o pé do agressor no alto em outra manobra de luta livre, o ankle lock. Cole percebeu que todo o tiroteio havia parado, ele checou o mestre Kaito e Rosaline para ver se eles estavam relativamente bem. Mas 3 dos guardas foram baleados e um deles estava em estado crítico. E então, enquanto Cole observava, ele parou de respirar. Ele não pensou 2 vezes nem hesitou, sacou a arma, ignorando os gritos de espera que vinham ao seu redor enquanto colocava uma bala direto na coxa da pessoa que agora invariavelmente se tornara seu refém. O grito agudo de dor foi ignorado quando Cole observou que nenhum tiro foi disparado contra ele. Parece que esse cara é importante. Jovem, peço-lhe que não faça nada de que se arrependa mais tarde. Reconheço que você está zangado com a morte de seu amigo aqui, mas observe que estamos cercados, e qualquer dano adicional causado ao jovem mestre Malcolm seria ser visitado de volta por você e sua turba 10 vezes. Então entregue-o, não queremos que ele sangre até a morte, pois isso significaria que mataríamos você. Entregue-o para nós e vamos encerrar por hoje, podemos retomar essa luta mais tarde. Cole o ignorou enquanto acionava a trava de segurança e enfiava a arma de volta no cinto. Ele arrastou o cara junto com ele até que ele estivesse ao lado do mestre Kaito, com uma expressão de dor no rosto enquanto ele virou-se para o guarda que morreu. Cole o reconheceu, ele era um dos discípulos do mestre Kaito. Um de seus muitos sobrinhos e sobrinhas, mas alguém que era como um filho para ele e um irmão mais velho para Cole. Shideo! Cole gritou em um sussurro, assim que um enorme cruzador apareceu, armas em punho com o logotipo preto e azul da família da noite estampado nele, a cavalaria chegou. Jovem mestre Cole, acredito que a melhor coisa a fazer seria entregá-lo. Nós podemos. Cole desligou tudo depois disso enquanto empurrava seu foco ao extremo e pegava o rifle de assalto ainda em sua mãos e começou a atirar. Gritando de raiva e fúria enquanto ele se virava, certificando-se de acertar todos os pontos em que notou um inimigo, até que restassem apenas 7 deles, e todos eles atrás do homem que estava falando. Cole levantou a cabeça para olhar para o homem, que olhou para ele horrorizado enquanto Cole segurava o chamado jovem mestre, parcialmente certo de que essa aberração teve uma participação na morte de seus irmãos. E mesmo que ele não o fizesse, ele ainda fazia parte do grupo que matou Shideo. Não haverá misericórdia. Cole pegou seu rosto e, com um sorriso tão extravagante quanto maníaco, colocou-o contra a ventilação aberta do motor do cruzador, ignorando os gritos de alarme enquanto o cruzador mantinha seu canhão focado no que restava. E quando tudo o que restou foi o cheiro de pele queimada e crocante, Cole arrastou o homem até a frente de seu salvador, e o colocou entre eles. Vocês vieram me matar hoje. Vocês falharam.
Mas vocês mataram meu amigo, para não mencionar meus irmãos. Então, levem de volta uma mensagem para vocês, chefes e líderes, e digam-lhes que estou indo atrás deles, tanto neste mundo quanto no próximo. A morte deve me pegar primeiro, mas isso aqui vai embora, presente. Bang! Asterisco. Uma bala na base do crânio pôs fim aos gemidos de dor e espasmos involuntários, choque em todos os rostos das pessoas atrás e na frente dele enquanto Cole mostrava uma crueldade diferente de tudo que eles já tinham visto e ele estava apenas um garoto de 24 anos. Vejo você em breve. Fim do capítulo. Capítulo 22 Corações partidos, filhos da noite. O som de uma televisão transmitindo notícias ao fundo acordou Cole de um sono agitado. Ele xingou baixinho. Se soubesse que iria desmaiar no momento em que entrasse naquele cruzador, ele se conectaria novamente, pelo menos seu corpo teria descansado enquanto ele cuidava de alguns assuntos muito importantes. Agora ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de há quanto tempo estava desmaiado. E ele se sentiu um lixo, bem, talvez menos lixo do que depois da extração de seu apartamento. Ele estava com uma enorme dor de cabeça, quase como se tivesse bebido demais. Ele se levantou da cama e congelou imediatamente diante dos dois homens sentados em poltronas enormes, olhando para a Holo TV flutuante e bebendo em pequenos copos. Daqui ele podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Cole! Gritou o homem mais velho com uma cabeça cheia de cabelos brancos, geralmente penteados para trás, mas desta vez parecendo muito descuidados e desgrenhados. Sim, avô, Cole respondeu, soando involuntariamente como uma criança na frente dos dois homens. Só de vê-los assim o levou de volta a quando ele era mais jovem. Eles sempre pareciam maiores que a vida, como se estivessem em um comprimento de onda completamente diferente do dele e ele nunca seria capaz de alcançá-los, não importa o que dissesse. Você deveria vir ver o que eles estão dizendo no noticiário. Eles dizem que seus irmãos eram terroristas. A família Onagi está realmente desesperada para menosprezar o nome da minha família. Cole preferiria não assistir a nenhum tipo de notícia, especialmente uma como essa, que deixaria seu pai e seu avô com um humor tão terrível. Mas dado que ambos acabaram de perder 2 netos e 2 filhos, Cole não pôde deixar de entender, foi assim que os homens da família Knight sofreram. Ele ocupou o terceiro assento e serviu uma dose direta de uma das bebidas que eles estavam bebendo e 2 sabores distintos explodiram em sua boca. Ele estremeceu com a queimadura enquanto ela lentamente descia por sua garganta. Saquê e vinho de palma. Porra! Eles estavam retirando todas as lojas que misturavam o álcool tradicional japonês e o álcool tradicional nigeriano. E isso foi apenas uma delas. Cole pôde ver bourbon, uísque, vodka e garrafas de marcas diferentes. A maioria deles ainda estava quase cheia, mas é óbvio que eles estavam experimentando de tudo. Cole suspirou e finalmente levantou a cabeça para encontrar os olhos de ambos, e o que viu o assustou. Os olhos de ambos estavam injetados, temperados por horas de choro e pela raiva que estava sendo cultivada por baixo. Os homens da família Knight usavam o coração na manga, pelo menos por seus entes queridos. Eles tinham instintos aguçados e uma visão implacável de negócios, mas eram conhecidos por sua capacidade inabalável de amar de todo o coração. E quando você tira esse amor, você os quebra até o ponto sem volta, e era isso que ele estava vendo agora, homens que chegaram ao ponto sem volta. Ele deu outro golpe, desta vez indo dançar o tango com a vodka, sabendo sem dúvida que pagaria por isso mais tarde. Em outras notícias, às 2 horas da manhã, horário da África Ocidental, um ato do que poderia ser considerado uma guerra urbana eclodiu nos apartamentos ao nascer do sol no centro de Abuja. Esta luta que ocorreu dentro do eixo Nyanya deixou 87 mortos, sendo ambos espectadores inocentes e instigadores deste ato de terrorismo. No entanto, o que é mais chocante é que o mundo ainda está tentando entender o que parecia ter sido uma batalha entre 2 super seres humanos. Um dos quais foi identificado como o ex-atleta da classe intergaláctica e celebridade Cole Alexander Knight, também conhecido como o Cavaleiro do Crepúsculo.
Estou avisando que o clipe que você está prestes a assistir é incrivelmente violento e sangrento. Assim que o repórter parou de falar, uma foto aérea e algumas de diferentes ângulos da luta entre ele, o jovem mestre e qual é o nome dele mesmo, veio à tona. Felizmente, o clipe não foi adulterado, pois mostrava o ataque do início ao fim, desde o momento em que Cole foi levado para fora do apartamento escondido até quando finalmente colocou uma bala na cabeça do chamado jovem mestre. E apesar de tudo isso, seu rosto ensanguentado foi destacado. Porra! Cole amaldiçoou em voz alta o que viu. Cuidado com a linguagem perto de mim, garoto, ou vou te dar uma boa surra. Seu pai latiu, fazendo Cole estremecer, pois até ele sabia que seu pai estava apenas fazendo isso. Deixe o garoto em paz, Justin, ou serei eu quem lhe dará uma surra. Ele foi sangrado e, francamente, ele consegue um lugar à mesa não apenas por sobreviver para manter nossa linha, mas por desferir um golpe em nossos inimigos. Cole não é uma criança. Cole foi pego de surpresa, seu pai era rígido, mas seu avô também. E ele era um homem que mantinha seus princípios e regras, não importa o que acontecesse, e essa rigidez fez com que os dois entrassem em conflito tantas vezes, mesmo quando Cole sabia que ele era o neto favorito. Todo mundo está procurando por você agora. Nossos inimigos, o governo, cientistas, teóricos da conspiração e todos os Tom, Dick, Harry e seus cães aleatórios. Seus irmãos se foram, o futuro da nossa família, mas aí está você. Vejo que você cresceu, e eu sei que você é tão teimoso quanto eu, garoto, mas dane-se. Está tudo em ordem para a família agora. Então, a pergunta que quero fazer é, você está pronto para fazer parte desta família novamente? E chega daquela besteira chorosa sobre querer viver sua própria vida e descobrir quem você quer ser. O sangue foi derramado, o sangue da nossa família, e você revidou e tomou um dos seus. Mas vai além disso, levaram 2 titulares e 76 dos nossos servidores. É uma guerra até que o outro lado seja exterminados, mas estamos sendo enganados, mas independentemente de sermos uma família de leões e cobras, nós mordemos de volta, mas acima de tudo somos soldados e cumprimos ordens. Agora, um dia, será você quem dará essas ordens. Mas agora você está pronto para servir sua família, para viver para eles assim como nós viveremos para você. Porque não temos mais ninguém além de nós mesmos. Família é para sempre, seu avô disse enquanto segurava o olhar de Cole com aço. E tudo que Cole disse de volta foi: família é para sempre, então quem morre em seguida? Fim do capítulo. Capítulo 23. Rain Spawn. Quando Cole voltou ao jogo, sentiu o cheiro de carne podre e suor de 10 dias, presumindo, é claro, que algo assim existisse. Ele avançou apenas para cair direto no chão, pois seu senso de equilíbrio parecia ter sido completamente afetado. Ele olhou para baixo e percebeu que tinha a pele negra como a noite, com as pontas dos dedos das mãos e dos pés de um branco puro, as próprias unhas eram de um tom de azul neon. Demorou um pouco para ele se reorientar e perceber que estava olhando para si mesmo através do traje furtivo que havia encolhido para caber em seu novo tamanho. Cole balançou a cabeça e qualquer visão de raio-x que ele estava usando desligou-se. Houve uma série de notificações com as quais ele teve que lidar. Você mudou sua raça para Rain Spawn. Mais 7 para todas as estatísticas. A habilidade Spectre Eyes foi removida e alterada para Sin Seeking Eyes. A habilidade Wild Charge foi removida e alterada para Spectral Charge. A habilidade Sifão foi removida e alterada para Sin Eater. A habilidade Adaptive foi encaixada no Statuniment Stat. A energia foi aumentada em 100. Você desbloqueou o título Progenitor, mais 3 em todas as estatísticas para cada jogador que desbloqueia e muda para a raça Rain Spawn. A escolha da classe ainda não foi feita. Mostrar lista de classes ou adie a escolha da classe para obter mais refinamento com base no estilo de jogo do sistema. Escolha retida. Você tem 28 pontos de estatísticas aguardando alocação, alocando agora. Percepção mais 8 para carisma, mais 0 destreza. Destreza agora é nível bronze V. Carisma agora é nível bronze IV.
Percepção agora é nível bronze V. Escolha maestria, subestatística ou conhecimento auxiliar. 1. Substat, foco. 2. Maestria, furtividade. 3. Conhecimento, rastreamento. 4. Substat, rapidez. 5. Maestria, domínio. 6. Conhecimento, tiro. Percepção bronze rank V. Aumento foi escolhido, maestria, domínio. Seu agora curto deixando a forma de lado, Cole podia sentir o aumento de poder do aumento das estatísticas, e o crescimento era ainda mais importante agora que ele aprendeu que isso se refletia no mundo real. E de certa forma não fazia sentido. O evento final do Sierra Corps para o jogo Titan Rising Online exigiu o uso de um novo Neural Dome, tecnologia de ponta de 7ª geração que ultrapassou os limites do que era considerado normal e do que era considerado ficção científica. Por muitos anos, o termo mente sobre a matéria tem sido um ditado central dos humanos em todo o cosmos. Mas muito poucas pessoas chegaram ao ponto em que suas mentes tinham domínio pelo menos parcial sobre seus corpos. De alguma forma, a Sierra Corp encontrou uma maneira de fazer com que a experiência da mente se tornasse realidade. Os 5 milhões de aspirantes a isso não foram escolhidos aleatoriamente, mas a partir de um longo grupo de pessoas peneiradas por um algoritmo em constante evolução. Procurando pela raça humana perfeita que, quando recebesse o poder, faria uma de duas coisas: melhorar e salvar a humanidade, ou melhorá-la, escravizá-la e destruí-la. A Sierra Corp havia perdido a cabeça. O próximo jogo deles, para o qual o evento deveria ser uma plataforma de lançamento, era a porra da realidade. E os 5 milhões de aspirantes eram os testadores beta. A partir do 5º andar as pessoas começarão a despertar na vida real as habilidades que adquiriram com o evento. Algumas pessoas simplesmente têm cérebros extremamente ativos e bastante entusiasmados com a tecnologia, aquelas pessoas que deveriam ser a nata da colheita, presumindo que não percam todas as 10 vidas no primeiro dia. Pessoas como Cole e o cara que ele matou, todos despertando suas habilidades logo no primeiro dia. A Sierra Corp vendeu as informações para todas as grandes corporações, governos, sindicatos, estações espaciais, colônias, etc. Se você tivesse o dinheiro, então você estava a par dele. E dentro de cada cidade ou país reconhecido, uma certa quantidade de vagas seria concedida para quando o 10º andar fosse desbloqueado. Isto permitiria um influxo de mais 100 milhões de aspirantes, e dado o quão grande era o universo, e que a humanidade era agora contada em centenas de bilhões, se não em trilhões, esses lugares eram importantes, e a família noturna ganhou 86 deles. Um custo que foi pago com a perda de quase 75% de todos os ativos, mas outros queriam apenas eliminá-los e reivindicar essas vagas. Nem mesmo levando em conta o fato de terem pago o preço para obtê-lo. Foi essa farsa que levou as famílias inimigas a se unirem para finalmente acabar com a família Knight, e liderando-as por tudo isso estava o clã Unagi Yakuza. Eu preciso apressar essa merda. Cole disse para si mesmo enquanto balançava a cabeça e se concentrava na tarefa que ainda tinha pela frente. Ele ainda tinha baús de tesouro para abrir, mas falando francamente, seus sentidos estavam formigando por todo lado, sua localização atual não era mais segura. Ele nem tinha certeza se ainda tinha tempo para examinar as descrições de sua nova habilidade e das habilidades que foram alteradas devido à sua mudança racial. Ele precisava de um espaço seguro, mas não tinha ideia de onde o encontraria. Ele estava quase sem tempo e com a Sierra Corp devorando o universo em um ritmo extremamente rápido, agora mais do que nunca Cole precisava dessas malditas ações para ter uma saída para sua família. E embora ele não entenda realmente tudo o que está acontecendo agora, o que ele sabe que pode fazer é lutar e ficar cada vez mais forte, todo o resto seria acrescentado a ele. Aspirante, Cole Knight classe, N.A. Nível, 10/20 avos, 0/1000. Raça, Rain Spawn. Títulos, Savage Connoisseur, Anti-Hero. Warrior. Dinheiro, 248 tibons, 235 tissons, 125 tigons. Energia, 150 avos.
Buffs, mais um 5 dano, mais 200% habilidades alimentares, mais 50% dano todos os alinhamentos. Arma primária. Revólver de plasma de fissão fria ferro IV. Arma secundária. Lâmina vibro mifril de ferro IV. Armadura primária. Armadura secundária. Bronze rank e X luvas repulsoras. Grupo. Equipe. Guilda. Aliança. Alinhamento. Vidas neutras caóticas. 10. Carisma. Bronze IV, 0/25. A maior que controle mental menor, ativo. Percepção, domínio. Bronze V, 0/30. A maior que aeronauta, passivo. B maior que olhos buscadores de pecados, passivo. Inteligência. Bronze IV, 25 de junho. A maior que mente protegida, passivo. B maior que comedor de pecados, ativo. Destreza, vento. Bronze V, 0/35. A maior que sintonização de carga espectral, ativa. 2 pontos. Bronze I, 25 de julho. A maior que gravidade, maestria. B maior que aumentos. Adaptativos, passivos, conhecimento. Pontos de estatísticas de mestre em artes marciais, 2. Fim do capítulo. Capítulo 24. Passeio de alegria. Não era uma boa ideia andar às cegas, mas parecia que uma guerra estava acontecendo lá fora, o que tecnicamente era, mas as coisas estavam ficando um pouco próximas demais para seu conforto, e ele realmente não conseguia se concentrar em nada. Outro. Cole verificou suas armas, e elas agora eram um pouco grandes para ele. Vendo como ele havia perdido meio metro de altura, elas ainda funcionavam. Ele abriu a porta, apenas para descobrir que ela não abriria completamente. Ele empurrou com o dobro da força, mas sua forma diminuta parecia ter reduzido sua força geral. Ele resolveu o problema abrindo a porta com sua lâmina vibro. Ele saiu do armário do zelador apenas para descobrir um corpo bloqueando a porta. Olhando mais de perto, eram 2 corpos, eles tinham sido queimados com tanta força que se fundiram. Cole estalou a língua e saiu, entrando no beco mais uma vez. Ele varreu a vizinhança atual, percebendo com surpreendente clareza que tudo parecia ter mudado. Antes a cidade estava em chamas ou possivelmente passando por um motim, mas agora não estava mais em chamas, mas sim em ruínas com uma tonalidade vermelha pairando sobre a atmosfera. Era uma cena de um filme distópico ou de um apocalipse. Cole foi até a entrada do beco. A praça à frente estava quase completamente abandonada com apenas algumas patrulhas de alienígenas Nijati correndo por aí. Ele avistou alguns deles se comunicando em sua linguagem gutural enquanto carregavam um enorme Hoover Truck com corpos que eles aparentemente queriam transportar para as profundezas da estação, possivelmente para o próprio Coliseu. Ele tomou sua decisão imediatamente e ativou a invisibilidade. Ele atravessou a rua o mais rápido que pôde, revelando todas as habilidades sobre furtividade que havia aprendido e adquirido, e com sua forma agora menor, sem mencionar o efeito de cancelamento de som da armadura que usava. Ele caminhou rapidamente até o caminhão, literalmente afastando um dos alienígenas Nijati, para subir nele, e então colocou seu corpo entre 3 outros corpos, antes de cancelar sua invisibilidade, e bem a tempo também quando o caminhão subiu para o céu. Cole sentiu seu estômago embrulhar por um momento conforme a velocidade com que o caminhão decolava. Ele ouviu um dos alienígenas Nijati sentado na frente repreender e xingar o outro que estava dirigindo, a linguagem deles escapando-lhe completamente, enquanto o caminhão fazia movimentos bruscos, alguns corpos caindo no processo. Cole relaxou, esperando principalmente que sua energia se regenerasse enquanto observava a paisagem infernal que estava vendo. Tudo estava em ruínas, e pior era o fato de que ele não tinha ideia de por que os malditos alienígenas Nijati eram tão inflexíveis em destruir tudo. Até agora, de todas as coisas que tem feito, não fizeram um único prisioneiro. Por um tempo tudo correu bem sem nenhum problema e, embora não conseguisse ver muita coisa, Cole suspeitou que eles estavam se aproximando do Coliseu.
E esse deveria ter sido o melhor cenário, mas como tudo na vida, nenhum plano que você faz sobrevive ao campo de batalha, e isso ficou ainda mais comprovado quando outro caminhão carregando jogadores parou ao lado daquele com os corpos. Cole de repente se viu desejando que eles simplesmente seguissem em frente, mas se havia uma coisa, você sempre poderia contar com os jogadores para serem jogadores. Ele mal havia terminado seu pensamento quando um deles sacou um maldito lançador de foguetes. Cole não pôde evitar xingar em voz alta. Ah, pelo amor de Deus! Para grande choque dos jogadores e dos alienígenas Nijat ainda no caminhão e provavelmente vendo suas vidas. Flash diante de seus olhos. Cole se levantou e pulou bem no ar enquanto os dois veículos estavam em movimento, cruzando o abismo de 3 metros que o separava para pousar no outro caminhão, atingindo o jogador com o lançador de súmulas enquanto a inércia do caminhão ainda em movimento ameaçava jogá-los fora. Cole agarrou o pé de outro jogador que estava com as mãos na grade do caminhão e se equilibrou adequadamente. O cara que ele havia atingido, por outro lado, foi jogado para longe, sua voz carregada ecoando enquanto ele girava no ar e descia para os campos verdes em chamas abaixo. Cole pegou o lançador de foguetes, que falando francamente era muito maior do que seu pequeno corpo agora. Ele apontou na direção do caminhão Nijat e apertou o gatilho, observando com satisfação enquanto eles eram feitos em pedacinhos, seu próprio caminhão descendo para explorar um pomar. Tendo visto dezenas de documentários sobre estações espaciais e como elas sustentavam a vida, ele sabia que agora elas estavam voando acima da estufa da estação. A estufa cultivava alimentos e a maior parte do oxigênio de que a estação precisava para sustentar seus habitantes. Quem diabos é você? Você matou Gary. Cole respondeu acertando o lançador de foguetes no rosto da pessoa que acabou de falar, quebrando sua mandíbula no processo enquanto seu corpo dava passos involuntários para trás e caía do caminhão. Cole correu para interceptar uma arma que estava apontada em sua direção enquanto a deslocava para o lado e diretamente na direção do banco do passageiro do caminhão. O jogador teve sua cabeça explodida em pedaços, massa cerebral e ossos respingando em seu parceiro, que neste caso era o motorista. O caminhão tombou para o lado, desequilibrando as pessoas que estavam nele e mais 2 pessoas caindo, deixando apenas Cole e outras 2, incluindo seu atual oponente, excluindo o motorista do caminhão. Mas Cole tinha um corpo que parecia agora ter muita graça e, acima de tudo, ele parecia ter olhos na parte de trás da cabeça, o que resultava principalmente de seu domínio de domínio associado ao seu status de percepção. Cole tinha conhecimento perfeito de tudo o que acontecia ao seu redor num raio de 3 metros. Além disso, com todos os aumentos de estatísticas, seus sentidos ficaram muito mais aguçados e o controle de seu corpo muito mais suave. A pessoa com quem ele estava lutando tinha um pouco de experiência em combate quando puxou as armas para trás e tentou girá-las, para apontá-las na direção de Cole. Mas a cria de Rain era um ser de graça, mesmo sendo minúsculo. Cole se abaixou e levantou sua lâmina vibro, afundando-a no pulso do jogador e assumindo o comando de sua arma enquanto ele gritava de dor. Bang! 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 Asterisco. Ao contrário de sua arma de fissão fria, a arma em sua mão não era baseada em energia, então seus projéteis eram balas e eram mais rápidos. E falando francamente, Cole preferia isso, nem que fosse apenas pelo fato de que a munição era finita. 4 shorts, um toque duplo cada para os 2 jogadores restantes no caminhão. Um no peito e outro no crânio, procedimento padrão para garantir que seus inimigos estejam mais mortos do que mortos. Cole se virou para o último jogador, o motorista apareceu olhando para ele com uma expressão chocada no rosto, e com grande horror também. Eu sugiro que você continue dirigindo até chegarmos ao Coliseu, quando chegarmos lá posso considerar deixá-lo ir, ou mandá-lo para reaparecer. A escolha é sua, Cole disse a ele encolhendo os ombros antes de olhar para frente e perceber que eles estavam muito mais perto do Coliseu do que ele pensava, e havia um enorme buraco no céu onde o vácuo do espaço estava exposto e detritos voavam. Infelizmente para Cole, o motorista teve uma resposta diferente à sua ameaça quando uma bola de fogo voou direto para seu rosto.
A habilidade era relativamente fraca e só serviu para empurrar com um pouco para trás e irritá-lo. Mas quando o motorista puxou outro lançador de foguetes e apontou na direção de Cole, ele soube naquele momento que todas as apostas estavam canceladas. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Bang! Bang! Asterisco. 2 Para acabar com sua miséria, Cole encolheu os ombros quando o motorista caiu sobre o assento. Ele contou os 5 segundos restantes antes de seu corpo se quebrar em partículas de luz. É claro que o sangue e o voto ainda foram deixados para trás. Cole foi até o teto do caminhão prestes a entrar no lado do motorista quando ouviu o som de um apito alto, ou melhor, algo estava assobiando no ar. Ele se virou bem a tempo de ver um pequeno cruzador Nijat perseguindo, e tinha acabado de lançar um módulo que estava rapidamente consumindo distância assim que Cole percebeu. Ah, foda-se! Cole praguejou em voz alta, aborrecido, enquanto se virava. Estrondo. Asterisco. E assim tudo pegou fogo. O caminhão, agora um monte de metal em chamas, caiu até se chocar contra os caminhos bem pavimentados que levavam ao Coliseu, atingindo o chão com um estrondo enquanto rolava para frente deixando destroços e morte em Está acordado, antes de finalmente explodir pela última vez, levando consigo todos os seus habitantes. Acabou. Fim do capítulo. Capítulo 25 De volta ao começo. Cole tinha um pouco mais de energia de sobra para poder manter sua invisibilidade por mais tempo do que o normal agora. Ele estava um pouco chateado por não ter tido a chance de usar suas novas habilidades, ou melhor ainda, não foi porque ele não teve a chance, ele estava tão preocupado com a luta que se esqueceu delas. Do jeito que está, ele precisaria encontrar uma masmorra para poder treinar para usá-la extensivamente. Ou talvez uma masmorra não fosse necessária. Cole se escondeu em uma vala na beira da estrada que levava ao Coliseu. A vala em si parecia ser um dreno que levava direto ao Coliseu, o mantinha fora da vista da nave patrulhadora Nijat, especialmente visto que ele ativaria sua invisibilidade quando a nave estivesse diretamente acima, e então a desativaria para que sua energia poderia se recuperar quando tivesse passado. Foi um rastejamento lento, mas eventualmente Cole chegou à entrada do Coliseu. Mas mesmo isso foi uma bagunça, pois centenas de cadáveres cobriam a área. Embora alguns deles fossem os próprios alienígenas Nijat, a maioria deles eram pessoas, e se não tivessem reaparecido, então esses eram os NPCs, os extras da história. Cole realmente esperava que nenhum deles fosse o alvo pelo qual ele veio aqui. Mas mesmo assim ele estava um pouco preocupado com o estado atual das coisas, pois mesmo que os encontrasse, sem ser atacado pelos alienígenas, como ele iria tirá-los de lá? Se talvez ele tivesse acesso a recursos e tempo para planear toda esta operação, talvez não estivesse nesta confusão. Mas ele tem improvisado até agora e neste momento não havia outra opção a não ser seguir em frente. Ele rapidamente correu para a entrada chegando a uma ampla área de recepção que estava em um estado horrível, com cerca de algumas dezenas de alienígenas Nijat em patrulha. Cole não tinha sua invisibilidade ativada quando entrou, então eles o notaram quase imediatamente. Mas esse foi um erro que ele foi capaz de corrigir rapidamente. Ele estava atualmente trabalhando e não achava que teria tempo para se envolver com nenhum desses alienígenas. Em vez disso, ele passou por eles enquanto todos entravam em pânico e corriam para encontrá-lo. Ele passou por alguns perigos, quase passando por alguns dos alienígenas, mas passando por eles e entrando no túnel que levava direto ao Coliseu. O túnel tinha quase 10 quilômetros de comprimento, talvez até mais do que isso, já que Cole não conseguia ver o fim de onde estava. O Coliseu foi uma das maiores estruturas que ele já viu, era grande o suficiente para acomodar 5 milhões de pessoas, e mesmo que os aliens mortos aqui tivessem surgido após o ataque, era provável que eles também estivessem entre os jogadores durante o anúncio do evento. Houve um som estrondoso descendo pelo túnel, enquanto Cole se deitava no chão totalmente invisível como uma equipe de alienígenas Nijat blindados voando no que ele só poderia supor serem discos voadores em miniatura, ou um disco voador ou o que quer que fosse.
Ele os deixou passar e desativou sua invisibilidade antes de avançar, na esperança de passar pelo túnel a tempo. Do jeito que estava, ele tinha apenas menos de um dia antes que todo o chão fosse destruído e ainda assim ele não estava nem perto de encontrar uma maneira de sair do chão. 10 minutos depois ele ouviu o mesmo som estrondoso e utilizou sua invisibilidade mais uma vez. Desta vez, apenas 3 alienígenas passaram voando, provavelmente todos em patrulha ou algo assim. Cole se perguntou se havia um padrão em seus movimentos. Levaria muito tempo para ele rastejar por este lugar, e embora Titan Rising Online ostentasse um mundo muito caro com liberdade ilimitada, ainda era um jogo, e algumas coisas seguiam um conjunto. Parâmetros. Ele mal tinha ouvido falar sobre isso, quando um único Nijat Alien desceu o túnel, sem um parceiro ou colega à vista. Mas Cole não era impetuoso, ele sabia que tinha que esperar e ver a abordagem enquanto avançava no escuro e invisível. Ele desativou sua invisibilidade e os alienígenas passaram por ele e correram para frente, mantendo seus ouvidos atentos a sons, até que ele ouviu o som dos discos voadores dos alienígenas Nijat novamente. Ele colocou seu corpo contra a parede e ficou menor, ativando a invisibilidade quando a primeira composição de alienígenas Nijat passou voando, desta vez vindo por trás. E então a próxima composição e finalmente o single Nijat Alien foi o último. Houve um intervalo de 5 minutos entre cada patrulha, e Cole finalmente se sentiu pronto para aceitar este desafio que era obviamente um quebra-cabeça sangrento. Ele esperou pela terceira vez enquanto contava. Desta vez, deixando que todos, exceto a última patrulha, passassem por ele de costas para fora do túnel. E então, quando o último se aproximou, Cole atacou. Ele começou a correr e então pulou algumas pequenas escadas que apareceram no caminho, que levavam a uma entrada lateral de servidores. Mas a porta estava cheia de escombros e concreto parcialmente desmoronado. De qualquer forma, Cole só usou isso para colocar um pouco de leverage no ar. Ele sabia que tinha apenas 5 minutos para resolver isso e não tinha ideia do que enfrentaria no fim do túnel, então seria melhor terminar isso rapidamente. Ele abordou o alienígena Nijat de seu disco voador, o veículo avançando por mais 5 metros antes de parar sem seu piloto. Quanto ao referido cavaleiro, ele já estava morto antes de atingir o chão, pois a lâmina vibro de Cole entrou na lateral de sua cabeça e saiu no momento em que ele atacou o alienígena e o derrubou. Ele rapidamente correu e pegou o disco e então fez uma pausa. Ele não tinha ideia do que fazer a seguir. Ele olhou para o disco e percebeu que ele tinha o que parecia ser uma tela sensível ao toque para controles, mas ele preferia chamá-lo de pedais. Os pedais eram verdes na frente e formavam um semicírculo que parecia se mover como um sensor de movimento dependendo de como ele movia as pernas. Havia um único pedal traseiro vermelho que parecia servir de freio. Parecia bastante simples, mas seria melhor ir devagar. Então Cole colocou levemente os 2 pés nos pedais verdes do disco. Voo 1. Asterisco. Oh merda! Cole gritou em voz alta enquanto o disco ganhava espaço a quase 32 a 40 km por hora. Não foi tão rápido quanto você esperaria, mas estava se movendo com tanta velocidade que Cole quase foi derrubado do disco. Mal lhe deu tempo suficiente para reagir, pois o fim do túnel estava à vista muito mais cedo do que ele esperava, e esperando por ele no final estava uma pequena equipe de bombeiros de Nijat, servindo como guardas para a barricada que haviam colocado entre o túnel e os campos do Coliseu. A essa altura, deveria ser aqui que Cole teria desacelerado seus discos e encontrado uma maneira de escapar deles, já que os alienígenas Nijat não estavam reagindo a ele tão rápido quanto deveriam. Provavelmente porque eles nunca imaginaram que um humano, ou melhor, neste caso, um demônio seria capaz de sequestrar um de seus discos e usá-lo direto contra eles, mas até agora Cole provou que não era de bom senso. Guror. Asterisco. O que diabos isso significava? Cole não tinha ideia, talvez fosse Nijat para, cuidado, porra. Mas já era tarde demais. A semente de Satanás já havia chegado ao seu destino.
Cole deu um pulo, utilizando um backflip bem executado enquanto o disco passava por cima da barricada para bater no que parecia ser um cortador de grama do Coliseu. Ele foi colocado atrás dos alienígenas Nijati e eles provavelmente poderiam tê-lo usado para transporte, mas agora ele explodiu quando o disco se amassou nele, e qualquer um deles teve suas células de energia rompidas. Boom! Asterisco. A explosão empurrou Cole um pouco para trás no ar, mas um pouco de uso de gravidade o trouxe em segurança ao chão enquanto os alienígenas Nijati corriam por último sem nenhuma preocupação no mundo. Ou talvez com muito mais cuidado, ele pensou, vendo que estavam todos em chamas, mas no verde brilhante das células energéticas. Cole acabou com a miséria da maioria deles enquanto atravessava a barricada e lhe mostrava o Coliseu onde todo esse pesadelo começou. Cole estava de volta ao início, e desta vez ele não estava correndo. Ele veio caçar. Fim do capítulo. Capítulo 26 Vampiro de Energia. Logo após o túnel havia uma escada lateral que levava direto para as arquibancadas. Cole rapidamente correu até lá, um pouco preocupado com a possibilidade de algum alienígena ser atraído pela explosão alguns momentos atrás. Mas, felizmente para ele, eles pareciam um pouco preocupados enquanto Cole conseguia subir nas arquibancadas e então utilizar sua pequena forma para correr por baixo delas, ficando bem escondido e também se misturando aos milhares de cadáveres que ele podia ver por toda a arquibancada. Ele queria continuar se movendo, mas estava um pouco seguro onde estava, e se levantasse a cabeça não tinha ideia do que enfrentaria, então talvez agora fosse um bom momento para verificar as caixas de saque ele havia conseguido daquela masmorra subterrânea de esgoto. Honestamente falando, seu equipamento atual, além de sua armadura, não o levará muito longe, pois eles não tinham o alcance que ele precisava. Talvez ele devesse ter tentado pegar algumas das armas dos alienígenas Nijati, claro que eram barulhentas e pesadas, mas teria sido outra opção de ataque. Baú grande de saque de grau de ferro, 10 vezes granadas de estilhaços mais coldre, 300 tiçons, escudo de energia de grau de ferro e X. Baú grande de saque de grau de ferro, prismas de grau de ferro X3, apenas estatísticas, 300 tiçons, injeção de cura de grau de ferro X2V. Grande baú de saque de classificação de ferro, X15 6 tiros 7 polegadas munição de rifle de precisão de ponta oca, 300 tiçons, classificação de ferro e X Standard Issue 6 Shot Essex Collective Sniper Rifle. Menor que maior que equipamento, Iron Rank e X Essex Collective 6 Shot Sniper Rifle menor que maior que tipo, armas de fogo menor que maior que rodadas, 6 menor que maior que taxa de tiro, 1 por 0,5 segundo menor que maior que calibre, ponta oca de 7 polegadas menor que maior que efetivo, bronze e maior que prata rank V psionico, escudos, equipamento, mana, aura menor que slots de anexo, 3, menor que maior que equipamento, escudo de energia de ferro rank e X menor que tipo, equipamento de slot menor que taxa de recarga, 1% por segundo menor que efetivo, bronze e maior que equipamento, mana, aura de prata rank I menor que. Você usou 3 prismas de rank ferro, apenas estatísticas, mais 12 para sintonização, mais um 4 para destreza, mais 9 para inteligência. Cole respirou fundo enquanto equipava o escudo em seu traje furtivo e, em seguida, equipava o coldre de granada em volta de sua cintura, enquanto a munição do rifle de precisão caiu diretamente em seu inventário. Ele não teve muito tempo para admirar o elegante monstro prateado em sua mão, especialmente quando você tinha que considerar o fato de que a maldita arma era muito mais alta do que ele. Mas seja como for, Cole tinha uma maneira de descobrir o próximo passo, ou pelo menos foi o que ele pensou, até que o alien Nijati pisou em suas costas, quase quebrando sua coluna ao meio. Ah! Cole gritou de dor quando se virou para olhar para seu agressor, sua arma caindo no chão, enquanto se perguntava como essa maldita coisa o notou. Foi só quando olhou mais de perto que percebeu que estava olhando para o mesmo alienígena de elite com quem havia lidado quando escapou do Coliseu.
Claro que não era o mesmo alienígena, mas um que se parecia muito com ele, e tinha tanta animosidade quanto deu um soco no rosto e na barriga de Cole ao mesmo tempo com duas de suas 4 mãos enquanto as outras duas o seguravam aberto, águia como se quisesse despedaçá-lo membro por membro. Cole estava atordoado, havia muito poder por trás daquele golpe, e ele não tinha certeza se seria capaz de aguentar outro golpe tão forte, então ele atacou. Sim, Iter. Quase imediatamente, pareceu que ele recebeu um impulso de adrenalina quando o alienígena tropeçou para trás, mas ainda segurando Cole e não querendo soltá-lo. Por outro lado, Cole sentiu seus sentidos aguçados para um nível totalmente diferente, seu foco era como o fio de uma navalha, mas ainda mais do que isso era a euforia que ele estava sentindo e, melhor ainda, sua energia não havia diminuído nem um segundo. Usando a habilidade, então ele a usou novamente, e desta vez não parou. Sim, Iter. O alienígena Nijat pareceu secar rapidamente, seu corpo se transformando em uma casca seca depois que Cole manteve a habilidade por quase 3 minutos. A essa altura, os dois já haviam caído nas arquibancadas, seus corpos atingindo os dele pelos assentos e pelos corpos dos outros. O alienígena deu um grito estrangulado, mas tudo o que fez foi capacitar Cole para usar a habilidade ainda mais até que não houvesse mais nenhum som vindo do alienígena, e tudo o que restou foi uma casca mumificada. Droga! Cole disse em voz alta em estado de choque. Ele balançou a cabeça, pegando o prisma que havia caído e depois se virou para dar uma boa olhada no Coliseu pela primeira vez. O lugar estava uma bagunça, o portal que apareceu bem no ar ainda estava lá, e daquela distância quase parecia que os alienígenas estavam carregando dezenas e dezenas de pessoas para dentro dele, ou melhor, levando-o direto para o tentáculo que estava esticado para fora dele. Foi fácil para Cole assumir ou ver isso como um caminho que leva direto à barriga de qualquer animal alienígena responsável por essa destruição. Houve um baque alto atrás dele, Cole amaldiçoou quando ele se abaixou sob os 4 braços golpeados e bateu a coronha de seu rifle fumegante no externo do próximo alienígena a aparecer. Ele nem sequer vacilou, Cole era menor agora, e mesmo tendo estatísticas mais altas, ele ainda tinha estatísticas de força, o que significa que ele não poderia realmente usar o poder na frente de tal inimigo, a única coisa que pode ajudar ele em qualquer luta eram suas habilidades. Sim, Iter. Cole apenas deixou o alienígena agarrá-lo e ativou sua habilidade novamente, ele sentiu o ataque de energia percorrer seu corpo enquanto o alienígena soltava outro grito abafado. Rapidamente quis se soltar, aparentemente este tinha mais juízo que o primeiro que havia morrido. Mas não havia como Cole deixar isso acontecer, ele não estava exatamente com disposição para ceder no momento enquanto agarrava o alienígena no lugar. Sim, Iter absorveu energia. A energia foi aumentada permanentemente em 13 mais todas as estatísticas mais 300% por 120 segundos. Cole riu sombriamente enquanto rapidamente pegava o rifle de precisão e apontava-o na direção do portal. Ele olhou através da luneta, percebendo rapidamente que havia 12 cristais romboides pairando na frente dela. Os cristais emitiam brilhos prateados opacos e tinham algum tipo de símbolo. Cole não pensou nem por um segundo que os Nijat eram uma raça alienígena mágica, mas seja como for, essas coisas pareciam realmente importantes. Ele moveu a mira para baixo e notou um cursor verde brilhante em um homem e alguns outros humanos que poderiam muito bem ter se passado por sua família. Estavam em uma plataforma flutuante, a 3 estágios de distância de serem as próximas pessoas a serem alimentadas aos tentáculos gigantes que se estendiam por 40 de um portal que leva a Deus sabe onde. O cursor verde era um sistema de ajuda para ajudar os participantes da missão a reconhecer seus alvos, e usando a mesma veia, Cole olhou ao redor, notando a pasta que ele estava depois de sentar ali, a não mais do que 7 assentos de distância dele. Não pode ser tão fácil. Cole murmurou para si mesmo, antes de estremecer um pouco, preocupado que talvez ele pudesse ter se azarado com o que acabara de dizer. Mas independentemente disso, ele tinha 3 opções aqui.
Ele poderia escolher o caso primeiro e depois ir embora, ou escolhê-lo primeiro, lidar com qualquer armadilha que certamente aconteceria e então tentar salvar a família. Ou salvar a família, chamar a atenção de cada alienígena no Coliseu, encontrar uma maneira de tirá-los e então esperar que ele tenha a chance de pegar a pasta e sair em segurança com ela. Cole balançou a cabeça com um sorriso irônico. Nenhuma dessas missões foi projetada para ser concluída ao mesmo tempo. Você tinha que escolher um e deixar o outro ir, e essa teria sido a única escolha que ele tinha, se não percebesse a equipe de 5 pessoas, 3 delas já passando por sua mudança racial rastejando lentamente em direção à maleta. Cole habilidoso, parece que a sorte ainda estava do seu lado. Invisibilidade. Fim do capítulo. Capítulo 27. Rain Sniper. Cole encontrou uma posição confortável de onde poderia atirar. É claro que a referida posição confortável era na verdade uma alcova onde ele empilhou alguns cadáveres. É claro que ele teve que ter cuidado com isso, pois se deparou com algumas patrulhas aleatórias de alienígenas Nijati. Mas do jeito que estava, esses eram apenas retardatários sem nada para fazer, pois estavam todos focados no portal e alimentando as pessoas através dele até os enormes tentáculos. Ele estava com sorte, pois a alimentação era bastante lenta, acontecendo apenas uma vez a cada 20 minutos. De qualquer forma, como está agora, seus alvos seriam os próximos na fila, então já era hora de ele salvá-los. Ele virou a cabeça para olhar para os humanos que estavam ocupados lutando contra uma pequena equipe de alienígenas Nijati. Bem, eles não eram todos humanos, mas no momento Cole não se importava muito com eles. Eles nem sequer chegaram perto o suficiente para acionar a armadilha que Cole tinha certeza de que estava presa àquela maldita maleta prateada. Mesmo assim, ele voltou sua atenção para o portal, respirou fundo e disparou um tiro. Um estalo selvagem explodiu, um dos 12 cristais ficou cego imediatamente, causando uma pequena onda de choque enquanto Sparks parecia dançar sobre a face do portal, e o criatura dentro soltou um rugido alto. O resto dos alienígenas se virou, tentando, sem sucesso, encontrar o local de onde veio o tiro. Bang, 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 asterisco. Por serem poderosos, era raro ver um rifle de precisão que disparasse mais de 1 ou 2 balas por vez. Mas o rifle de precisão nas mãos de Cole foi feito para tal eventualidade. Depois que os primeiros 6 cristais escureceram, o portal estremeceu e encolheu em mais da metade do seu tamanho, cortando 2 enormes tentáculos que caíram e esmagaram sem cerimônia as fileiras de alienígenas Nijati que estavam no chão e estavam entrando e saindo disto. Cole ergueu uma sobrancelha para a destruição, o que o fez se perguntar como aqueles cristais chegaram lá em primeiro lugar, já que ninguém os tinha visto durante. O enorme holograma de boas-vindas ao evento deve ter escondido isso de alguma forma. Bem, não importa, Cole tirou o cartucho da munição gasta e colocou outro, deslizando-o para a lateral da arma enquanto colocava os olhos na mira novamente. Bang, bang, bang. Bang, asterisco. Ele só conseguiu disparar 4 tiros quando uma cacofonia de chiados foi ouvida acima dele. Ele olhou para cima, percebendo imediatamente que os alienígenas Nijati haviam descoberto onde ele estava escondido. Havia pelo menos uma centena deles pairando, movendo com armas, discos flutuantes, bicicletas flutuantes e até caminhões flutuantes. Ele se virou rapidamente para ver que a equipe de 5, agora faltando 3 de seus membros, estava fugindo, com a pasta prateada firmemente segura em suas mãos. Cole sorriu enquanto ativava sua invisibilidade e disparava. Bang! Asterisco. A pessoa que carregava a maleta explodiu em uma chuva de sangue, um buraco enorme aparecendo em seu peito quando a maleta caiu de sua mão e ela caiu nas arquibancadas, seu corpo deixando uma mancha de sangue antes de evaporar para reaparecer. Seu parceiro ficou chocado com o rumo dos acontecimentos, mas Cole não sentiu remorso. Ele iria matá-los de qualquer maneira, mas eles acionaram a armadilha e, ao fazê-lo, trouxeram todos esses alienígenas para sua localização. Agora ele tinha que descobrir uma maneira de escapar desse bloqueio e salvar o cientista. Carga espectral.
Uma tonalidade totalmente roxa e azul pairava em torno de seu corpo enquanto ele aparentemente se teletransportava para a frente, colidindo ou melhor, através do corpo de um dos alienígenas Nijati. Foi uma sensação estranha quando Cole sentiu seu eu espectral rasgar órgãos, antes de sair do outro lado. Ele desativou sua invisibilidade enquanto puxava sua arma e corria na direção do enorme disco flutuante que carregava pelo menos meia dúzia de alienígenas Nijati. Ele deixou que eles o vissem chegando, mas apenas por um momento antes de reativar sua invisibilidade. Tiros foram disparados para todos os lados, e alguns deles enlouqueceram. E Cole, ainda escondido em sua invisibilidade, mirou com o rifle de sniper e atirou, chocando todos ali, alienígenas, NPCs e jogadores, quando ele explodiu o penúltimo cristal, deixando apenas um deles ainda ativo. Relâmpagos vermelhos dançaram pela superfície do programa enquanto todos os alienígenas Nijati ao redor começaram a gritar e atirar na área onde sentiram que Cole estava baseado nos sons dos tiros. Mas a essa altura ele já havia partido há muito tempo, pois correu por último, o último jogador, tentando o seu melhor para recuperar a pasta e escapar do desastre que estava esperando para acontecer. Quando Cole chegou ao local do jogador, ele percebeu que o jogador havia escolhido jogar a raça genérica dos elfos e, embora não estivesse vestido com equipamentos de fantasia, ele não estava muito longe disso, pois seu arco era o mais futurista possível. Ainda invisível, Cole agarrou a mão do jogador e puxou-o para mais perto, enviando um joelho em sua cintura enquanto sua arma chegava às suas mãos e bem sob a mandíbula do jogador elfo. Cole apertou o gatilho, voltando à invisibilidade quase imediatamente enquanto sua forma avançava desfocada, utilizando sua nova habilidade, carga espectral, como uma forma de avançar mais rápido. Centenas de balas e munições baseadas em energia caíram na área onde ele acabara de matar o jogador, enquanto ele depositava seu rifle de precisão em seu inventário junto com a maleta, deixando apenas sua arma de mão, lâmina e granadas em mãos, uma das quais ele pegou e puxou o pino, certificando-se de segurá-lo durante os primeiros 1,7 segundo antes de jogá-lo na área quase cheia de alienígenas Nijati voadores. Estrondo. Asterisco. E naquele momento em que corpos caíram do céu como moscas, ele colocou outro cartucho de munição em seu rifle de precisão e saiu da invisibilidade, desta vez deixando-se ser visto em toda a sua glória enquanto provocava cada um dos alienígenas Nijati ao redor. Vocês nunca deveriam ter me matado em primeiro lugar, como malucos por chumbo. Bang. Asterisco. SCREEESHHHHHH. Asterisco. Fim do capítulo. Capítulo 28. Açougueiro Raen. Assim que o último cristal saiu, os sons de múltiplas notificações puderam ser ouvidos, mas Cole os ignorou por um momento, observando enquanto o portal parecia ser sugado para dentro de si mesmo, e por mais que ele relutasse em admitir, o processo foi muito parecido com um idiota flexionando. Não que ele soubesse como realmente era, mas Cole viu alguns vídeos realmente perturbadores, ele não julgaria porque um portal parecia o fim de algumas feras cósmicas, oh meu Deus! Cole estremeceu ao desaparecer, ativando sua invisibilidade, pois não conseguia nem agradecer a Deus o suficiente por não ter tido o azar de ser arrastado para aquele maldito portal. Ele notou que os discos flutuantes que carregavam o cientista e sua família e alguns outros alienígenas Nijati estavam agora correndo em sua direção. É claro que eles não podiam vê-lo, mas vendo que todos haviam notado de onde veio o tiro, eles sabiam exatamente onde procurar para encontrar o bastardo que destruiu seu portal idiota. Literalmente, Cole reapareceu, pulando, alcançando uma altura muito maior do que ele pensava ser possível com sua forma diminuta. Ele estava pulando 2 vezes mais alto que podia anteriormente. Por sua vez, isso o fez ultrapassar seu alvo ao passar por cima da cabeça de um Nijati voador, estrangeiro. Mas seja como for, ainda foi uma oportunidade quando ele disparou o rifle de precisão no meio das costas, bem entre as asas.
O recuo da arma empurrou Deviate mais alto enquanto ele usava carga espectral para se mover para a esquerda, evitando um bando de tiros quando ele pousou em outro disco e bateu a coronha do rifle na mandíbula de um alienígena de Nijati. Então usou uma nova habilidade ele ainda não teve a chance de experimentar. Lesser Mind Control. Ele despejou uma quantidade significativa de sua energia na habilidade e foi capaz de assumir o controle de 3 dos alienígenas Nijati no disco, antes de abrir fogo contra os 2 restantes, alinhando o rifle de precisão. A bala atravessou o crânio do primeiro e afundou na clavícula do segundo, logo atrás dele. Em vez disso, deu um passo para trás e caiu do disco quando Cole ficou invisível e se abaixou para colocar as mãos na cabeça dos alienígenas que ele havia derrubado primeiro. Sim, Iter. Seu traje furtivo consumia muita energia para mantê-lo, mas felizmente havia uma maneira de mantê-lo ativo em combate mesmo sem o uso de cápsulas de energia. Ele drenou a energia do alienígena Nijati no solo antes de dar ordens aos 3 que ele apenas controlava para abrir fogo contra o exército restante de alienígenas no céu. Ele se agachou por alguns segundos até que o alienígena em suas mãos secou. Ele olhou para cima para ver mais 13 energia. Então ele pulou do disco, bem na hora em que seu controle mental desapareceu após 10 segundos. E foi tempo suficiente para o resto deles atacar os alienígenas que abriram fogo contra eles. Eles chegaram bem a tempo de ver seus próprios amigos acabarem com suas vidas. Cole considerou que não teria sido uma maneira feliz de morrer. Cole usou gravidade, passando por alguns assentos para não chamar a atenção para si mesmo. Ele colocou seu rifle de precisão em seu inventário enquanto puxava outra granada, puxou o pino e jogou-a no ar. Assim que a primeira granada saiu de sua mão, ele puxou outra e a enviou voando em direção a outra área, seu principal atributo de destreza fazendo um grande esforço para melhorar suas funções motoras e pontaria. Bum! Bum! Asterisco. Cole notou algo realmente maluco que ele deveria ter notado antes. A biologia dos alienígenas Nijati, eles eram tão inflamáveis, tanto que se alguém pegasse fogo, se espalharia. Ele também suspeitava que eles tinham uma espécie de órgão semelhante a um saco em seu peito que explodiu no momento em que um pouco de calor os tocou, e o processo de explosão enviou suas partes inflamáveis voando para seus amigos. E quando pegaram fogo, ficaram verdes brilhantes. Foi uma visão e tanto na opinião de Cole, realmente linda. Alguns alienígenas Nijati apareceram na frente dele, enquanto ele sorria e apontava sua arma na frente deles. O corredor onde ficavam os assentos só permitia que eles ficassem em fila, e embora eles pensassem que estavam se enfrentando com o que ele presumiu que eles pensavam ser um diabinho diminuto, o que ele meio que era, visto que uma cria de rainha era uma espécie de demônio, Cole só viu ovelhas para o matadouro alinhadas à sua frente. Bang! 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 Asterisco. A arma de mão também tinha 6 tiros disponíveis a qualquer momento, e sua mira era impecável quando ele foi direto para a cabeça, derrubando todos eles antes mesmo que eles tivessem a chance de reagir. Houve um formigamento, o mesmo que salvou sua vida no mundo real, porém desta vez foi ainda mais poderoso, tanto que o mundo pareceu parar por um momento enquanto Cole era o enorme incapaz de quebrar sua cabeça antes o Nijati Alien saltando dos discos acima dele fez isso. Cole fez uma pausa, deu um passo para trás e reforçou sua arma enquanto saltava para trás, limpando o alcance quando um Nijati de elite caiu, usando seu canhão como um porrete e esmagando-o no chão, bem na posição que Cole ocupou não mais do que há alguns minutos atrás. Houve um estrondo quando mais de alguns assentos foram esmagados em uma confusão de metal amassado. Cole correu para frente, entrando no canhão enquanto o alienígena Nijati começava a puxá-lo de volta. Um rápido deslizamento de sua lâmina na base de sua cabeça bulbosa, exatamente onde seus olhos começaram, foi suficiente para fazê-lo parar, e tudo o que Cole fez a partir daí foi aproveitá-lo e rasgá-lo para cima, abrindo sua cabeça e saltando, seu corpo enquanto o cérebro contido nele deslizou para fora do buraco que Cole havia feito. Ele voltou para sua invisibilidade rapidamente ao identificar o disco que ainda carregava o cientista humano e sua família.
Havia apenas 4 alienígenas nele, mas todos eles estavam focados na batalha que acontecia no solo. Se Cole não soubesse melhor, ele diria que provavelmente acabou de matar a mãe deles. Talvez tenha sido isso que ele acabou de fazer. Embora ele não entendesse por que eles estavam tão presos em um portal, havia outro na praça, embora agora que ele soubesse como fechá-lo, ele iria retirá-lo assim que terminasse aqui. Ainda havia centenas de alienígenas Nijati por aí e, embora Cole já tivesse estabelecido que eles eram fracos e que poderia lidar com todos eles, seus recursos eram finitos. Eventualmente, ele ficaria apenas com sua lâmina e suas habilidades e isso não seria suficiente para destruir o que era um exército inteiro de alienígenas esperando para encher seu corpo de buracos. Se ele cometeu um único erro aqui ou ficou muito confiante, então tudo pelo que ele tem trabalhado será perdido, especialmente visto que a maior parte de tudo que ele ganhou agora não foi registrado, então se ele reaparecer, ele o fará com todo o seu equipamento ganho. Então era hora de parar de jogar e começar a descobrir como sair daqui. Fim do capítulo. Capítulo 29 Fuga Olímpica do Século. Cole lançou outra granada no ar, zombando enquanto a maioria dos alienígenas Nijati nas proximidades voavam para longe, tentando escapar da explosão que certamente viria. Exceto, é claro, que a referida explosão nunca aconteceu quando as granadas subiram e caíram de volta em suas mãos. Desta vez ele puxou o pino e jogou-o, os alienígenas haviam se espalhado, tornando suas fileiras tão finas que quase nenhum dano teria sido causado se ele tivesse jogado a granada, mas forçá-los a recuar, agrupando-se em uma área específica, foi tudo o que ele fez. Queria, o sorriso em seu rosto inabalável enquanto as granadas disparavam. Bang! Asterisco. Desta vez ele jogou as granadas perto de onde foram criadas, e enquanto tentava vê-las mais de perto, sua visão foi de alguma forma capaz de aumentar o zoom, percebendo que todas ainda estavam seguras. Ele correu para frente, saltando no ar e usando a carga espectral para percorrer a distância. Era quase como se ele estivesse voando quando seu corpo cruzou 3 metros à frente e ele utilizou a habilidade novamente, chegando perto o suficiente de um disco voador carregando um único alienígena. Um rápido uso de 3 segundos de Sim Eater o fez pular e usar carga espectral novamente e depois contra sua forma voando pelo ar como uma espécie de fantasma, atravessando corpos e sendo intangível o suficiente para que a maioria dos projéteis passasse. O corpo dele, ao contrário do aspecto físico da carga selvagem que empurrava um oponente para trás, atordoando-o por alguns segundos, a carga espectral era mais uma habilidade de movimento que negava uma certa quantidade de dano enquanto ele a usava, e quando você acumula essa negação com todos os bônus de sua armadura, então com sua velocidade Cole ficou quase invisível. No entanto, Titan Rising Online tinha suas próprias regras. Caso um raio de energia de qualquer tipo o tocasse, então Cole provavelmente sentiria uma dor que o faria chorar por sua mãe, ou eliminaria completamente. Ele não precisava ver a descrição da habilidade para saber o quão perigosa essa habilidade era quando ele estava lutando contra ataques baseados em energia. Talvez a magia tivesse um pouco de efeito, mas ainda assim, ele tinha que ter cuidado e cronometrar seus ataques corretamente. Ele acabou em um grande caminhão flutuante, com 3 alienígenas Nijati nele. Cole não fez cerimônia quando puxou sua lâmina e se abaixou para ser agarrado de forma selvagem, passando por entre as pernas de um deles para chegar por trás dele. Ele bateu para cima, enviando sua lâmina cravando-se na virilha do alienígena à sua frente, ignorando seus gritos estridentes. Cole disparou, gravidade, em direção ao terceiro alienígena, forçando-o a recuar e cair sobre o caminhão, sua cabeça batendo no assentos abaixo e respingando sangue neles. Cole se virou bem a tempo de receber um soco selvagem na cabeça do alien do qual ele havia escapado pela primeira vez, seu corpo foi jogado para fora do caminhão enquanto sua mente ficava atordoada. Mas não por muito tempo, sua mente protegida passiva parecia não apenas protegê-lo de ataques mentais, mas de qualquer tipo de rejeição mental, então ele não ficou atordoado enquanto usava carga espectral novamente.
Era como uma habilidade de teletransporte barata e, embora não fosse teletransporte propriamente dito, apenas ele se movendo para frente a uma velocidade mais rápida em uma direção específica, o trabalho foi resolvido, pois o enviou acima do caminhão e diretamente na cabeça de os alienígenas que acabaram de expulsá-lo. Sim, Iter. O grito de dor do alienígena Nijati não era nada mais do que música para os ouvidos de Cole enquanto ele drenava toda a energia de sua biologia distorcida. Cole saltou, após a segunda marca da direita, deixando-o quase morto, um alienígena quase como uma casca, deitado na carroceria do caminhão enquanto avançava e enfiava sua adaga na cabeça enorme do outro alienígena com uma facada na virilha, acabando com sua miséria enquanto Cole afundava de volta em sua invisibilidade. Ele puxou seu rifle de precisão e, seja por sorte ou apenas por estupidez, o disco flutuante que carregava seus alvos apareceu ao lado de seu próprio caminhão. Ele apertou o gatilho e explodiu a cabeça de um dos 3 alienígenas no disco, chocando os humanos nele. Ele mandou outro tiro direto para o segundo, deixando um enorme buraco no peito. Lesser Mind Control. Cole jogou 3 granadas diferentes em 3 direções diferentes e fez questão de deixar uma na carroceria do caminhão em que estava enquanto saltava para a próxima, mantendo sua invisibilidade ativa. Com apenas um único comando, o último alienígena que dirigia o caminhão fugiu, usando as granadas como desculpa enquanto muitos outros alienígenas lutavam lentamente para se afastar do raio da explosão. Cole fez o alienígena dirigir furiosamente para a entrada, enquanto contava os segundos até que sua energia acabasse, completamente incapaz de sustentar sua invisibilidade. Esse tempo foi alcançado aproximadamente ao mesmo tempo em que seu controle mental desapareceu. Então ele esticou a mão para frente, tocando o alienígena Nijati que estava dirigindo e ativando Sim Iter, para garantir que sua invisibilidade não acabasse. Então ele reaplicou Lesser Mind Control enquanto o alienígena entrava no túnel que Cole havia usado para chegar ao Coliseu. Ele desativou sua invisibilidade mostrando-se ao cientista e sua família. Todos os 5 choraram assustados com sua aparência, mas tudo o que Cole fez foi: cale a boca, é melhor vocês continuarem fingindo que são prisioneiros ou estaremos fodidos. Agora esperem. Eles percorreram os túneis rapidamente, por sorte para Cole não havia mais patrulhas. Ele sabia que o resto daquele exército de alienígenas estaria vasculhando o Coliseu em busca dele, ele tinha talvez 10 a 20 minutos antes que eles percebessem que ele já havia saído do Coliseu, e mesmo depois disso ainda levaria um pouco de tempo, para descobrir em que direção ele havia partido, a menos, é claro, que todos decidissem se espalhar, então as coisas seriam um pouco diferentes. Mas ele cruzaria aquela ponte quando chegasse lá, mas por enquanto, ele ganhou os 2 alvos de suas missões de busca. Agora tudo o que resta é atravessar de alguma forma esta cidade em ruínas e levá-los para onde deveriam estar sem morrer para que ele pudesse reaparecer. Suas provações ainda não haviam terminado, mas do jeito que está, ele agarrou-se aos alienígenas e só ficou mais forte por isso. Cole sorriu, porque sabia que no momento em que decidisse prestar atenção à série de notificações zumbindo no limite de sua visão, ele nunca seria mais demônio do que já era. Ele olhou para cima. Parece que eles chegaram ao fim do túnel. Fim do capítulo. Capítulo 30 Siena Vector Entertainment. A Siena Corp tinha algumas empresas subsidiárias que cuidavam de vários outros aspectos da administração de um império de jogos multiplanetário. De qualquer forma, o entretenimento vetorial foi uma aquisição recente. A empresa era uma pequena plataforma de streaming para jogadores iniciantes e dedicados que queriam entrar na indústria agressiva de jogos profissionais. Dos 5 milhões de jogadores escolhidos para o evento final de Titans Rising, 100 mil deles foram dados ao vetor agora Siena Vector Entertainment para observar e filtrar para aqueles jogadores que teriam o fator de ter seu próprio programa de streaming independente na plataforma de streaming dedicada da Siena Corp para o evento. Foram 2 dias bastante agitados, já que a salva de abertura do evento foi extremamente difícil e enquanto se descobria rapidamente que os alienígenas Nijati não eram tão poderosos quanto foram originalmente retratados.
Mas mesmo assim havia muitos deles, um pouco também, e eles estavam totalmente equipados com armaduras e armas, e embora apenas um em cada 100 deles tivesse habilidades e habilidades especiais, ainda havia muitos deles para serem capazes de fazer qualquer coisa. Até agora, os NPCs e nós, os jogadores, estivemos nos registrando para criar um grupo de ataque que iria recuar e criar um caminho para os portos da estação espacial em que estavam. Isso deve abrir o caminho para o próximo nível. Na verdade, era bastante ambicioso. A Siena Corp estava utilizando um evento de ataque, guerra desde o início e logo de cara. Isso significava que eles estavam invariavelmente confiantes nos conteúdos que haviam preparado e tinham certeza de que poderiam atender às demandas dos jogadores e dos telespectadores. Damian Erickson era um trabalhador iniciante na Siena Vector Entertainment. Ele era um daqueles jovens idiotas que sonhava ser o próximo grande diretor da indústria do entretenimento. Uma reencarnação moderna de grandes nomes como Martin Scorsese, James Cameron e os irmãos Russo. Infelizmente, embora o universo tenha crescido muito e as pessoas gritassem entretenimento todos os dias aos montes, sem que isso fosse suficiente, o mundo do entretenimento estava ainda mais cruel agora do que quando começou a crescer nos séculos 20 e 20, primeiro século. Foi assim que ele se viu passando horas e horas jogando, procurando pela próxima grande novidade. Damian suspirou para si mesmo. Esse nem era o seu trabalho, pois ele nada mais era do que um jornal empurrado para a empresa. Mas desde a recente fusão, havia falta de pessoal, então ele recebeu uma promoção improvisada. Não que o que ele estava fazendo fosse diferente, mas pelo menos ele viu pessoas fazendo papel de bobas. Ele estava tão entediado que, enquanto assistia a alguns jogadores, ele usou as imagens deles para compilar uma espécie de trailer. Foi muito bom, mas no final já havia dezenas de trailers por aí, e embora os fãs ainda tenham acesso ao streaming, já que isso só aconteceria quando o caminho para o segundo andar terminasse, isso não impediu as pessoas de especulando. É claro que ele não poderia enviar isso, ele provavelmente não seria apenas demitido, mas também colocado na prisão por 1 milhão de anos, e com a prisão criogênica lentamente se tornando uma coisa, as sentenças poderiam durar tanto tempo. Damian estremeceu e fez uma pausa. O que chamou sua atenção foi o vídeo do trailer e, mesmo que ele o tenha assistido uma dúzia de vezes, nem prestou atenção aos detalhes. Ele admitiria que era como um filme de apocalipse bem feito, mas quem diabos era o cara afro-americano andando de bicicleta flutuante e desviando dos tentáculos ao fundo? Damian voltou ao seu espaço de trabalho e começou a examinar a lista de jogadores que ele deveria vigiar. Eles não eram muitos, apenas cerca de 100, mas quando você considera o fato de que todos eles estavam tocando há quase 2 dias, então era muita filmagem para revisar. Mas ele encontrou seu alvo com bastante facilidade, extremamente feliz por ter feito isso, pois as coisas teriam sido muito mais difíceis se ele não fosse designado para sua estação de trabalho, muito menos para seu andar, ou mesmo para o Siena Vector como um todo, e eles eram apenas uma peça em a névoa que era os serviços de streaming da Siena Corp. Cole Knight, espere um minuto. Cole Knight, o Cavaleiro da Meia-Noite. Jesus! Cole costumava ser uma daquelas estrelas infantis que caiu e queimou mais cedo do que a maioria esperaria. Ele era um atleta intergaláctico de nível olímpico e, embora muitas pessoas soubessem que ele treinava artes marciais, ele era conhecido por sua passagem pelos campeonatos de futebol sub-20. O garoto era um monstro com a bola, mas depois de alguns escândalos demais, um dos quais incluía abandonar a noiva para ir para a base depois de algum repórter esportivo da faculdade. Ele havia deixado a jovem parada na chuva, no meio de uma rodovia. 15 minutos depois ela ficou cara a cara com um motorista bêbado. Ela sobreviveu, mas agora estava paralisada da cintura para baixo. As coisas pioraram muito quando você considera o fato de que a referida senhora era de uma família igualmente conhecida. Pelo menos na sua parte do mundo. A Vector Entertainment estava operando na República Asiática Unida, exatamente no que costumava ser Myanmar.
Cole Knight tinha ascendência asiática, mas ele estava do outro lado do mundo na África. De qualquer forma, a notícia era tão grande que virou manchete por semanas. Foi uma surpresa então que Galaxy Wood o cancelou logo depois. Honestamente, Damian estava e ainda está entre as pessoas que acreditam que ele merece. As filmagens de Cole não foram tão longas, houve uma quantidade significativa de tempo offline, e isso foi facilmente explicado quando surgiram as notícias internacionais da noite. Damian ficou chocado, e isso mais do que despertou seu interesse, pois ele fez questão de assistir tudo, até o ponto em que literalmente transmitiu ao vivo a batalha de Cole contra um exército inteiro de alienígenas Nijati, apenas para salvar um cientista e sua família. E embora suas ações contra outros jogadores até agora pudessem ser questionadas, Cole era um monstro. Todos aqueles anos sem utilizar sua experiência em artes marciais, ele era como um vingador. Damian havia encontrado sua passagem para uma vida boa, se ao menos fosse capaz de vivê-la bem. Então ele voltou ao início, editando os vídeos e adicionando seu próprio talento a eles. Ele até utilizou seu trailer anterior, rastreando as poucas pessoas nas proximidades que viram Cole em ação. Foi pela mão da providência que algumas daquelas pessoas caíram na palma da sua mão, mas foi uma loucura, foi tudo uma loucura. Foi como assistir a um filme. O único trabalho de Damian era encontrar um talento em potencial e trazê-lo à atenção de seu supervisor e depois voltar a assistir a inúmeras filmagens de outros jogadores inúteis que estavam apenas se debatendo como galinhas sem cabeça, sem ideia do que fazer. Ele precisava fazer uma apresentação que impressionasse e o tirasse daqui para fazer algo significativo. Esperançosamente, eles pelo menos o colocariam na equipe que estaria trabalhando no programa de streaming que seguiria Cole Knight, um programa que Damian tinha tanta certeza do fundo de suas bolas que seria um grande sucesso. Damian não pôde evitar o olhar enlouquecido e o sorriso em seu rosto. Ele tinha que estar pronto, porque assim que o primeiro andar fosse liberado, uma nova estrela nasceria. E eles provavelmente precisariam de um novo nome para Cole além de Cavaleiro da Meia-Noite, que era apenas uma brincadeira com seu sobrenome. Mas seja como for, um ícone surgirá. Fim do capítulo. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, Karl Marx.